Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Deus não levantou este ministério para fundar mais uma religião ou mais uma instituição religiosa aqui na Terra. Se existe uma coisa que Deus não aprova aqui na Terra, uma destas coisas é as instituições religiosas. Tem muitas coisas que Deus não aprova aqui na Terra. E uma destas coisas que Deus não aprova aqui na Terra é instituições religiosas. As instituições religiosas é uma escola de mentira aqui na Terra. É uma escola para ensinar mentira aos seus alunos. Todos que estudam nessas escolas das instituições religiosas têm um diploma de mentiroso. 99% dos líderes religiosos são formados nas escolas de mentiras ou nas escolas mentirosas. Os líderes religiosos são os professores e os seus fiéis são os seus alunos. Estes alunos aprendem com estes professores e recebem até os seus diplomas para ensinar a outras pessoas as mesmas mentiras que eles aprenderam com os seus professores. Como Atalaia de Deus, nós vamos, nesta mensagem, esclarecer o porquê tantas pessoas estão saindo das religiões e não estão procurando nenhuma outra religião para se agregarem. O povo está abrindo os olhos e entendendo as escrituras nos seus originais. O povo está conhecendo a verdade e a verdade está libertando das religiões mentirosas. Não tem como conhecer a verdade e ficar na mentira. Quem conhece a verdade não tem como permanecer na mentira. Então, esta é a causa principal dos povos estarem deixando as religiões e não procuram outras religiões para se agregarem. Porque todas as religiões são mestras da mentira. Todas ensinam mentira para os seus fiéis. Umas ensinam mais e outras ensinam menos, mas não tem nenhuma religião para não ensinar mentira para os seus fiéis. Quem ainda permanece nas religiões ainda dorme entre os mortos. E quando alguém desperta de entre os mortos, Cristo esclarecerá toda a verdade sobre a verdade. Veja o que um homem que conheceu a verdade nos mostra sobre os que dormem entre os mortos. Veja a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 1 a 17. Ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixezas, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participando com eles, pois outrora ereis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras frutuosas das trevas, antes condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até dizer vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas pela luz, se manifestam a todos, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Portanto, vede como andais, não como nécio, mas como sábio, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amados irmãos e ouvintes, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para as religiões, não dá para conciliar uma coisa com a outra. Se eu lhes perguntasse, combustível com a água se misturam um com o outro? Todos os humanos da Terra sabem
que combustível com água não se mistura. Assim as religiões com as escrituras. Não pode se misturar com as religiões as sagradas escrituras. Nós acabamos de fazer uma leitura das escrituras que se encontra em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 1 a 17. No dia que um religioso desperta de entre os mortos e é iluminado pelo Espírito Santo, ele passa a entender as escrituras nos seus originais, assim como o Espírito de Cristo inspirou os seus escritores sagrados para escrever as sagradas letras. Será que os religiosos que dormem de entre os mortos entendem a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18? Quem dorme entre os mortos não pode entender as escrituras nos seus originais. Quem ainda não despertou do sono não pode entender o significado sai dela, povo meu, ou sai dela, separai-vos, diz o Senhor. De onde o Senhor mandou se separar? Do meio de um povo religioso que não obedece às escrituras como verdades práticas. O jugo das religiões é desigual com o jugo das escrituras. Pensem em um jugo pesado para se carregar, é o jugo das religiões. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo nunca colocou jugo pesado nos ombros de ninguém aqui na terra. Os seus apóstolos nunca colocaram fardo ou jugo pesado nos ombros de ninguém aqui na terra. Então, com quem as lideranças religiosas aprenderam a colocar um jugo tão pesado nos ombros dos seus fiéis? Além do jugo ser pesado para os fiéis carregarem, não tem base nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Este jugo que os líderes religiosos colocaram nos ombros dos seus fiéis é um jugo de maldição e mentira. Enquanto os líderes religiosos dormirem dentre os mortos, não entendem este jugo que eles colocam nos ombros dos seus fiéis. É um jugo de maldição e mentira. Os amados irmãos e ouvintes que ainda estão dormindo entre os mortos com os seus líderes religiosos não sabem que tipo de jugo nós estamos falando, que os líderes religiosos colocam nos ombros dos seus fiéis para eles carregarem. O jugo mais maldito e mentiroso que os líderes religiosos colocam nos ombros dos seus fiéis é o maldito e mentiroso jugo do dízimo, para não roubarem a Deus. Não existe uma mentira maior do que esta de pagar dízimo para não roubar a Deus. Esta é uma das maiores maldições hoje no século XXI, no terceiro milênio. Pagar o dízimo para não roubar a Deus. Esta é uma das maiores mentiras. Pagar o dízimo para não roubar a Deus. Todos os líderes religiosos que ensinar que quem não pagar dízimo está roubando a Deus, está ensinando mentira para os seus fiéis. No dia que um líder religioso foi iluminado pelo Espírito de Cristo, ele conhece a verdade e a verdade vos libertará da mentira e da maldição do jugo do dízimo, para não roubarem a Deus. Eis os motivos, o porquê muita gente estão saindo das religiões e não estão procurando outras religiões para se agregar. 100% das religiões do século XXI são mentirosas. Umas mentem mais e outras mentem menos. Mas não tem nenhuma religião que não minta para os seus fiéis. As religiões que têm o jugo do dízimo, a mentira é tão grande que abala as estruturas da graça do Filho de Deus aqui na terra. Tem religiões que não têm a mentira do dízimo para os seus fiéis, ou a mentira do dízimo para não roubar a Deus, mas mentem para os fiéis que só têm salvação na sua religião. Fora da sua religião estão perdidos e sem salvação. Esta mentira de religião salvadora é igual à mentira de pagar dízimo para não roubar a Deus. Diante de Deus, a mentira de pagar o dízimo para não roubar a Deus e a mentira de religião salvadora são duas mentiras iguais. Assim como tem pessoas que se obrigam a carregar o jugo do dízimo para não perder a salvação, do mesmo jeito tem pessoas
que se obrigam a permanecer em uma religião até o fim da sua vida terrena, porque o líder daquela religião coloca o jugo nos ombros dos fiéis, que se eles saírem desta religião, estão perdidos sem salvação. Porque fora desta religião não tem salvação para ninguém aqui na terra. Vamos dizer que 99% das religiões praticam a mentira do dízimo, do jugo do dízimo. 1% das religiões não praticam a mentira do jugo do dízimo, mas pratica a mentira que a sua religião é a única que tem a salvação aqui na terra. E nas outras não tem salvação. Neste caso, 99% das religiões estão perdidas e apenas 1% das religiões são salvas. Segundo o que nós lemos, na graça do Filho de Deus, mentirosos herdarão o reino de Deus? Não. Se as escrituras da Nova Aliança falam a verdade, a situação das religiões é muito difícil para entrar no reino de Deus. A menos que todas as religiões despertem do sono e se levantem de entre os mortos para que Cristo ilumine os seus corações e eles herdem o reino de Deus. Vamos ouvir do Senhor Jesus Cristo aonde vão entrar os mentirosos. Veja Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. Que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os que são mentirosos e todos que concordarem com a mentira, este também vão ficar fora da cidade santa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas em favor das igrejas. Hoje no século 21. No reino de Deus não entrará coisa alguma impura, nem que pratique mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Senhor Jesus Cristo foi muito sincero com os religiosos, quando ele disse, em Mateus 7, 21 a 23, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome. Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Qual vai ser a resposta do Senhor Jesus Cristo naquele dia para estes religiosos mentirosos? Naquele dia não vai adiantar se lamentarem, se justificando que era um servo de Deus, que era pastor, que era apóstolo, que era bispo, que era ancião, que era diácono, que era cooperador, que era membro de uma igreja salvadora. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para estes infelizes: eu não vos conheço, eu não conheço nenhuma igreja salvadora aqui na terra. Eu não vos conheço, não sei de onde vocês são. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. O Senhor Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Se o Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão querer entrar no céu à força, mas não sabem os religiosos que não entra no céu à força, ou não entra no céu mentirosos, e quem dá apoio aos mentirosos não vai entrar nos céus. Os mentirosos e os seus fiéis que apoiam os mentirosos é mentiroso também. Tem hora que vem uma confusão na nossa mente. Será que as religiões estão certas? A voz do Espírito Santo fala ao nosso coração e diz: se as religiões estão certas, as escrituras estão erradas. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós chegamos a uma conclusão, que as religiões estão erradas e as escrituras é quem estão certas. Porque o Espírito Santo nunca errou e nem enganou ninguém aqui na terra. Quando nós lemos João 5,39, Mateus 22, 29, 2 Timóteo 3, 10 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21, Romanos 15, 4, 5,
Apocalipse 22, 18 a 21. Tem outras passagens bíblicas no Antigo Testamento que nós não vamos nem mencionar, porque não se faz necessário. Só estas passagens bíblicas do Novo Testamento já é suficiente para nós crer nas Escrituras como verdades práticas e não só verdades teóricas. Quando nós interpretamos as Escrituras com a guia do Espírito de Cristo, temos a nossa mente esclarecida para discernirmos as Escrituras nos seus originais. Quem tem a guia do Espírito de Cristo não usa as Escrituras para enganar as pessoas mal informadas que ainda não despertaram do sono. Paulo disse, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais as Escrituras mandam despertar do sono, mais os religiosos dormem um sono pesado entre os mortos. Como disse Paulo em Efésios 5,14, Romanos 13, 11, 14. Quanto mais as Escrituras mandam sair das trevas, mais os religiosos se aprofundam mais nas trevas e fogem da luz que é Cristo, a luz do mundo, conforme João 8,12, João 3, 16 a 21. Aonde nós podemos encontrar alguma sombra de luz nas religiões do século 21? É lamentável de se dizer, mas é a realidade. A luz de Cristo passa longe das religiões aqui na terra. Quem já se ouviu falar quando aonde habita as trevas, a luz está perto? Aonde habita a mentira, tem a verdade? Luz e trevas têm alguma comunhão uma com a outra? O que diz as Escrituras sobre luz e trevas? Veja 2 Coríntios 6, 14 a 18. Sabe por que a maioria dos religiosos vivem nas trevas? Porque nunca conheceram a luz. Quem conhece a luz, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas pela luz. Porque a luz não encobre nada mediante a luz, tudo é descoberto. Não fica nada oculto mediante a luz. Tudo que está oculto é feito nas trevas. E tudo que é feito nas trevas, só quem pode descobrir é a luz. Porque a luz tudo vê, não fica nada oculto mediante a luz. O Senhor Jesus Cristo disse, não há nada encoberto que um dia não seja descoberto. Conforme Mateus 10, 26 a 28. Tudo que estas religiões têm feito em oculto, nesses últimos tempos, tem sido revelado para os atalaias da última hora. Para mais de 90% das religiões, ocultaram a verdade nas suas religiões até o século 21. Deus não podia suportar por mais tempo este ocultismo das religiões e tem levantado os seus atalaias da última hora com a verdadeira luz para descobrir tudo o que as religiões têm ocultado até agora. Chegou o tempo de se cumprir o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10, 26 a 28. Não há nada encoberto que um dia não seja descoberto, e nem nada oculto que não seja revelado pela luz. Uma das coisas ocultas que está sendo revelado pela luz nestes últimos tempos é a mentira do dízimo para não roubar a Deus. Esta mentira do dízimo para não roubar a Deus não podia ficar oculta por mais tempo. Esta mentira do dízimo para não roubar a Deus, a luz reprova, porque a luz é a verdade. E na verdade não há nenhuma mentira. Toda mentira será desfeita pela verdade. A mentira não prevalece aonde tem a verdade. A mentira treme diante da verdade, porque a mentira sabe que quando a verdade chega, a mentira tem que sair. É como luz e trevas. Aonde tem a luz não existe trevas. Aonde tem trevas não existe luz. Aonde tem a verdade não existe a mentira. Aonde tem a mentira não existe a verdade. A mentira e a verdade são inimigas. Aonde está a mentira, a verdade não passa nem perto. A verdade se mantém distante da mentira. O primeiro sinal de uma religião mentirosa é ensinar para os seus fiéis que quem não pagar o dízimo estão roubando a Deus. 100% das religiões sabem
quem é o pai da mentira. Então quem ensina a mentira para os seus fiéis não tem parte com o verdadeiro Deus. Tem parte com o pai da mentira, que é o mentiroso e pai da mentira. Todos os religiosos sabem quem disse que o diabo é o pai da mentira. Quem disse que o diabo é o pai da mentira foi o próprio Jesus Cristo, o qual os religiosos dizem que aceitaram como seu salvador. Todos os religiosos sabem aonde está escrito que o diabo é o pai da mentira. Mas, para quem não sabe aonde está escrito, veja João 8, 44 a 47. Estes mesmos religiosos que o Senhor Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo, eram os mesmos que pregavam a mentira do dízimo para não roubarem a Deus. Você quer prova do que nós estamos dizendo? Leiam Lucas 18, 9 a 14. O fariseu dizimista chamou o publicano de injusto e roubador, porque não pagava o dízimo como eles pagavam fielmente, até da horta do seu quintal. Eles pagavam o dízimo para não roubarem a Deus. Este mesmo fariseu de Lucas 18, 9 a 14 é o mesmo fariseu de João 8, 44, que o Senhor Jesus Cristo disse que eles não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo, porque eles eram mentirosos como o diabo, que é o pai da mentira. A luz está revelando para os atalaias da última hora que todas as religiões que ensinam a mentira do dízimo para não roubarem a Deus são farisaicas e não pertencem à luz e nem à verdade, pertencem ao pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo quer que todos os religiosos ou todas as religiões da terra cheguem a uma conclusão de que mentirosos não herdarão o reino de Deus. O pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, nos diz as Escrituras, veja Tiago 1, 17, 18. Os verdadeiros filhos de Deus andam na luz, falam a verdade, odeiam a mentira. Os filhos da luz não têm prazer em ver mais de 90% das religiões da terra nas trevas e na mentira, pensando eles que estão na luz e na verdade. A luz e a verdade quer tirar os povos religiosos para fora das religiões, porque a luz e a verdade quer tirar os povos das religiões, porque a luz e a verdade não quer que nenhuma alma se perda e morram na mentira das religiões. Chegou o tempo de meditar em Apocalipse 18:4, quando diz: sai dela, povo meu, para não serem condenados com as religiões mentirosas. Quando o Senhor Jesus Cristo tirar as suas ovelhas dos currais dos pastores, ele sai adiante delas, ou seja, das suas ovelhas, para proteger dos lobos cruéis, mentirosos. Sai dela, povo meu. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo tem muita gente nas religiões, mas a voz continua dizendo para as religiões: sai dela, povo meu, para não serem condenados juntamente com os mentirosos. No livro da vida não tem os nomes dos mentirosos. O Senhor Jesus Cristo mandou o seu anjo para advertir os povos da terra e deu uma lista de pessoas que os seus nomes não se encontram escritos no livro da vida. O primeiro da lista dos que não estão escritos no livro da vida é os cães. Quem os amados irmãos e ouvintes imaginam quem são os cães, que são os primeiros da lista que não vão poder entrar no reino de Deus? Ou na cidade santa Nova Jerusalém? Quem vocês imaginam quem são os cães que não vão poder entrar no reino de Deus? A própria Escritura dá a resposta: quem são os cães que não herdarão o reino de Deus. Quando eu dormia de entre os mortos, eu nunca imaginei quem eram os cães do Apocalipse 22:15. Depois que eu despertei dentre os mortos, Cristo me iluminou a minha mente para eu saber quem são os cães do Apocalipse 22:15, que são os primeiros da lista dos que vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para os cães e para os seus fiéis: nunca vos conheci, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno, que está preparado para o pai da mentira
e para todos que acreditaram no pai da mentira. Muitos dos que ainda dormem entre os mortos dizem que é uma falsa interpretação dos que dizem que os cães do Apocalipse 2,15 são os pastores. Se é uma falsa interpretação, não é nossa, é do Espírito de luz, que ilumina os que crê nas Escrituras como inspiração divinas. Vamos fazer uma leitura em Apocalipse 2,15 e Isaías 56,11. O anjo do Senhor Jesus Cristo disse que os cães são os primeiros da lista, que não herdarão o reino de Deus. Agora nós vamos fazer uma leitura em Isaías 56,11, para você tirar uma dúvida se há uma interpretação falsa dos atalaias de Deus. Quem disse foi o profeta Isaías que os pastores são cães gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Quem dorme entre os mortos não sabem quem são os cães do Apocalipse 22,15. Enquanto alguém for um fanático de uma religião aqui na terra, ele não sabe quem são os cães do Apocalipse 22,15. Quando o Senhor Jesus Cristo tira uma alma que está presa dentro de uma religião para fora, ele ilumina esta alma e ela passa a entender as Escrituras nos seus originais. Dentro das religiões, ninguém tem direito de conhecer a verdade e nem de se libertar da escravidão das religiões. As religiões é um Egito de Faraó e os religiosos são escravos de Faraó. Tudo o que Faraó diz, os seus escravos têm que obedecerem, sob pena de serem queimados na fornalha de fogo ardente ou serem lançados na cova dos leões. Tudo isso sofrerão os escravos de Faraó se não pagarem os dízimos para o rei Faraó. O rei Faraó criou esta lei do dízimo em dinheiro, e isso mensalmente, sob pretexto que, se os seus escravos não pagarem fielmente os dízimos, sofrerão a pena do fogo eterno depois da sua morte física. Com esta lei da mentira do dízimo que os faraós criaram, enganam os pobres escravos que vivem sob o jugo dos faraós. Os faraós enriquecendo cada vez mais e os pobres escravos cada vez mais pobres. Muitos escravos passam necessidade para pagar os dízimos para Faraó. Faraó bota na cabeça dos seus escravos que se não pagarem os dízimos fielmente, não tem bênção. Se não pagarem os dízimos, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. E os escravos de Faraó, para não irem para o inferno de fogo ardente, pagam rigorosamente os dízimos de tudo quanto eles ganham, para não roubarem a Deus e ter o direito de entrar no reino de Deus. Os irmãos e ouvintes sabem até quando Faraó vai continuar recebendo os dízimos de seus fiéis ou dos seus escravos? Até o dia que os seus escravos conhecerem a verdade e a luz de Cristo. Porque quem conhece a verdade e a luz de Cristo nunca mais pagará dízimo para o rei Faraó. A luz de Cristo libertará os escravos de Faraó e do dízimo de Faraó. Quem é iluminado pela luz de Cristo está livre da escravidão do dízimo de Faraó. Na graça de Cristo, o dízimo de Faraó é uma maldição e um engano. Não tem uma enganação e uma mentira maior de que pagar dízimo para não roubar a Deus. Vocês talvez queiram se justificar que o dízimo tem base nas Escrituras. Agora eu pego vocês na mentira. O dízimo de vocês não tem base nas Escrituras. Não tem nenhum versículo nas Escrituras que tenha base para o dízimo de vocês. Me faça vergonha e me mostre um versículo que tenha para vocês se basearem para cobrar o dízimo mensalmente em dinheiro. Vocês podem folhearem as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, que vocês não encontram nenhum versículo que vocês se baseiem para cobrar os dízimos mensalmente em dinheiro dos vossos fiéis. O dízimo das Escrituras era em cereais, e isso anualmente, para sustento dos levitas, que não tiveram herança de terra para eles plantarem. Com a vinda do Filho de Deus, o sacerdócio levita não existe mais.
Mudou-se o sacerdote levítico, também se faz mudança da lei. E se a lei foi mudada em graça, quem ainda estiver no sacerdócio levítico está em maldição, caído da graça, separado da graça de Cristo. Eis a causa dos religiosos abandonarem as religiões, porque conheceram a graça de Cristo e foram iluminados pela luz de Cristo. Despertaram do sono, se separaram dos mortos, para se unir com os vivos que estão na luz de Cristo. E de agora em diante, este rebanho de Cristo vai crescer dia após dia. Somente Cristo pode libertar os religiosos das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. A voz do Apocalipse 18:4 continua ecoando: sai dela, povo meu. Saiam de Babilônia e das filhas de Babilônia. Babilônia e suas filhas estão com os seus dias contados na terra, pelo Criador de todas as coisas. Fujam de Babilônia e salve a sua vida se puder. A Igreja Católica Romana é a matriz de Babilônia. O protestantismo são as filiais de Babilônia. Babilônia se justifica que é a rainha, as suas filhas se justificam que são princesas, filhas de Babilônias. Vamos ouvir a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 18, 1-4. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou-se morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, porque todas as nações têm bebido do vinho da sua ira, da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu. Quem é este povo que Deus tem em Babilônia? Que Deus diz: sai dela, povo meu. Este povo de Deus é aquele mesmo povo que Jesus Cristo disse que estão em outro aprisco. Mas convém que este povo que estão em outros apriscos ouçam a voz do bom pastor. E quando este povo de Deus que estão em outros apriscos ouvir a voz do bom pastor, sairão dentre os mortos e vêm para o aprisco do bom pastor, aonde haverá um só rebanho e um só pastor. Quem está pronto para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: sai dela, povo meu, vem para o meu aprisco, aonde tem a verdade e que não tem a mentira e nem enganação? No meu aprisco não se paga nenhum centavo para se salvar, como nas religiões que vocês têm que pagar 10% do seu salário da sua renda para se salvar. Sai dela, povo meu, para não serem condenados com os mentirosos que recebem o dízimo e os que pagam dízimos. Quem recebe os dízimos e quem paga o dízimo estão todos enganados e enganando os outros. Quem recebe o dízimo é mentiroso, e quem paga o dízimo para os mentirosos são mentirosos também. Eles são pesados na mesma balança, com o mesmo peso, porque uns mentem e os outros aprovam a mentira dos mentirosos, que estão pagando dízimo para Deus. Porque os seus líderes religiosos não explicam para os seus fiéis que os dízimos que eles pagam não é para Deus? Esta mentira dos líderes religiosos dizendo para os seus fiéis que os dízimos que eles pagam é para Deus, vai sair muito caro para estes líderes religiosos. Vai custar sua própria alma sendo lançada no inferno de fogo ardente. Deus e seu Filho Jesus Cristo é misericordioso e convida hoje os líderes religiosos para renunciarem à mentira e aceitarem a verdade, renunciarem às trevas e deixarem
a luz de Cristo iluminar os seus corações ou as suas vidas. O anjo do Senhor Jesus Cristo continua bradando em alta voz para os líderes religiosos hoje no século XXI: sai da mentira, vem para a verdade enquanto é tempo. Hoje é um dia de salvação, é um dia aceitável do Senhor. Sai dela, povo meu, para não serem condenados juntamente com os mentirosos. No reino de Deus não tem lugar para mentirosos e nem para quem apoia os mentirosos. Nesta mensagem nós estamos esclarecendo o porquê os povos estão abandonando as religiões. O povo de Deus não podem permanecerem nas religiões porque eles ouvem a voz do bom pastor, dizendo para eles: sai dela, povo meu, vem para o meu aprisco. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo diz: sai dela, povo meu? A sua igreja começou nas casas e vai terminar nas casas. Na sua existência aqui na terra vai terminar nas casas. Nas casas por quê? Quem quiser salvar a sua alma tem que sair das religiões e se reunirem nas casas, como começou no princípio. Quem já foi iluminados por Cristo não tem como permanecer nas religiões, tem que sair delas para salvarem as suas almas. A porcentagem das religiões que estão enganando os seus fiéis é mais de 90%. Poderá atingir 99% das religiões que vivem enganando os seus fiéis, recebendo os dízimos dos seus fiéis, dizendo que é para Deus. Líderes religiosos, sejam honestos, sinceros com os seus fiéis. Se querem cobrar os dízimos dos seus fiéis, digam a verdade para os seus fiéis, que os dízimos é para vocês, não é para Deus. Porque Deus não precisa dos dízimos dos vossos fiéis. Será que Deus tem alguma participação dos dízimos arrecadados nas religiões aqui na terra? Os povos que estão saindo das religiões porque não estão suportando tantas mentiras e enganações dentro das religiões por parte das lideranças religiosas. O povo está sendo hipnotizado pelos líderes religiosos porque para acreditar na mentira do dízimo só se tiver hipnotizados. É uma mágica muito bem feita que domina a mente das pessoas para comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Pagar o dízimo para os líderes religiosos pensando que é para Deus é como comer uma cebola pensando que está comendo uma maçã. O Senhor Jesus Cristo convida hoje todos os religiosos que estão hipnotizados pela mágica dos líderes religiosos: sai dela, povo meu, para que eu desfaça esta mágica dos líderes religiosos que estão nas vossas vidas. Dentro das religiões vocês não continuarão, porque se vocês continuarem, vão continuar hipnotizados. Saiam das religiões, que eu desfaço todas estas mágicas feitas pelos líderes religiosos dentro das religiões. Eu não posso entrar aonde tem treva. Luz não pode entrar aonde as trevas estão. O meu inimigo está entronizado dentro das religiões aqui na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para os religiosos: eu sou a luz. Como a luz pode entrar aonde trevas prevalecem? Todos que estão sendo iluminados pela luz estão saindo das religiões. Fora das religiões, o meu povo serão iluminados pela luz. A luz tudo vê, a luz tudo revela. Não há nada oculto para a luz. E principalmente o que tem dentro das religiões, hoje no século XXI. Dentro das religiões só tem trevas. Dentro das religiões do século XXI só tem mentira, falsidade e hipocrisia. Pense num povo hipócrita, os religiosos do século XXI.
Será que uma pessoa que é iluminada pela luz pode permanecer dentro das religiões do século XXI? Poucas pessoas sabem, porque os líderes religiosos fazem de tudo para que os fiéis não saiam das suas igrejas. Os motivos é porque, se os fiéis saírem das suas igrejas, cai a renda das igrejas. E por isso os líderes religiosos mentem para os seus fiéis, que fora da igreja não tem salvação para ninguém aqui na terra. O povo só consegue a salvação se for dentro das igrejas ou dentro das religiões. Então, com esta mentira, os líderes religiosos escravizam os fiéis dentro das suas religiões, para eles não saírem. E os fiéis, para não perderem a salvação da sua alma, têm que permanecerem dentro das igrejas, sem poder sair delas. Porque, conforme o que ensinam os líderes religiosos para os seus fiéis, não podem deixarem as igrejas. Se deixarem as igrejas, estão se rebelando contra Deus e contra a sua palavra. Sabe quem acredita nesta mentira que a igreja salva? Os hipnotizados, que foram hipnotizados pelos líderes religiosos. Quem já despertou dentre os mortos não acreditam em igreja salvadora. Acredita em um único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Só tem um que se nós deixarmos de sair dele, nós perdemos a nossa salvação. Mas perder a salvação porque deixou uma religião ou uma igreja, isso é uma das maiores mentiras que o diabo já inventou aqui na terra. Porque ele quer que os povos vivam presos dentro de uma religião aqui na terra para se salvarem. Fora do Senhor Jesus Cristo, não há salvação. As religiões não têm poder de salvar nenhuma alma. A salvação está fora das religiões. O nosso Salvador não tem nenhuma comunhão com estas religiões mentirosas, fundadas por homens avarentos e mentirosos e gananciosos. Se religiões salvassem, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui nesta baixa terra? Deixou o trono da sua glória para vir a esta baixa terra com a missão de salvar o que se havia perdido. Se religião salva, a morte de Cristo foi em vão. Não teve nenhum valor aqui na terra. Religiões é tão contrária à vontade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pregou contra as religiões. Vejam o debate do Senhor Jesus Cristo com os religiosos dos fariseus do seu tempo. João 8, 12 a 59. O Senhor Jesus Cristo foi sincero com aqueles religiosos dos fariseus e os judeus. A religião dos fariseus e dos judeus deram-se as mãos de comum acordo para lutar contra o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Lutar contra o Senhor Jesus Cristo é remar contra a maré, é bater com a cabeça em um muro de bronze, é alugar um apartamento no inferno para morar eternamente com o pai da mentira e com os seus anjos caídos da graça de Deus. Amados irmãos e ouvintes, fiquem certos de uma coisa, ou de uma verdade sem questionamento. Vocês podem saírem da cobertura de uma religião, da cobertura de um homem, de um pastor, de uma igreja, de um líder religioso, de todos os seus amigos, de sua família. Você pode ter apoio de qualquer pessoa aqui na terra. Isso não quer dizer que você perca a sua salvação porque você sai de uma religião aqui na terra. Ninguém perde a sua salvação por sair de igreja ou de cobertura de pastores aqui na terra. Que você não perde a sua salvação. Você só não pode sair da cobertura do Salvador Jesus Cristo, porque quem sai da cobertura do Salvador Jesus Cristo, aí perde a salvação, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Aonde nós encontramos nas Escrituras que quem deixar uma religião perde a salvação?
Agora nós temos provas nas Escrituras que quem sair da cobertura do Salvador Jesus Cristo perde a salvação. Vejamos João 15, 1 a 27, João 14, 6, João 10, versículo 9. Quem não permanecer em mim é lançado fora, e como a vara que é cortada da árvore e seca e é lançado no fogo para ser queimada. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aonde está escrito que alguém vai ao Pai por uma religião? Aonde está escrito que religião salva o pecador? Aonde ficou escrito que o Senhor Jesus Cristo disse que para se salvar tem que se agregar a uma religião? O Senhor Jesus Cristo já sabia do perigo das religiões, que ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O Senhor Jesus Cristo podia ter dito: aonde estiver, ou onde se achar 2 ou 3 mil pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio deles. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro e disse: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou no meio deles. Nós podemos ver o que o profeta viu no seu tempo. Veja Joel 3,14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O Senhor Jesus Cristo avisa hoje para as multidões religiosas da terra: não confiem a vossa salvação em uma religião, porque eu sou o vosso Salvador. As religiões não têm salvação para vocês, religiosos. Vocês, religiosos, estão procurando a vossa salvação no lugar errado. Só tem um lugar certo para vocês, religiosos, procurar a vossa salvação. A salvação de vocês consiste em obedecer a minha palavra, em obedecer os meus ensinamentos e os ensinamentos dos meus apóstolos aqui na terra. O manual da salvação, o manual da vossa salvação está de Mateus a Apocalipse. Vejam o que está escrito em Hebreus 5, 7 a 14. O segredo da vossa salvação está em obedecer ao Salvador Jesus Cristo e não obedecer a uma religião para se salvar. Ninguém perde a salvação por sair de uma religião, como ensinam as lideranças religiosas para os seus fiéis. Alguém sabe me responder aonde o Senhor Jesus Cristo se encontra nas religiões, nas igrejas dos religiosos do século XXI? Eu não posso lhe dar uma resposta aonde se encontra o Senhor Jesus Cristo dentro das igrejas dos religiosos do século XXI. Mas tem alguém que sabe, e este alguém vai nos dar a resposta ou nos responder aonde se encontra o Senhor Jesus Cristo nas igrejas dos religiosos hoje do século XXI. Este alguém é as Escrituras. Somente as Escrituras têm uma resposta positiva aonde se encontra o Senhor Jesus Cristo nas igrejas dos religiosos do século XXI. Vejamos Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro para ceiar com vocês e vocês comigo. Os religiosos fecharam as portas das suas igrejas para o Senhor Jesus Cristo não entrar. O Senhor Jesus Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta, ou do lado de fora da porta, pedindo para os religiosos abrirem a porta da igreja para ele entrar. Mas os religiosos estão dormindo dentro das igrejas e não ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo batendo na porta e pedindo para eles abrir a porta. Quando os religiosos botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, quando os homens começaram a se intitularem pastores, botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10,16 que a sua igreja na terra é um só rebanho e um só pastor. Como os líderes religiosos que se intitulam a si mesmos pastores podiam aceitar o Senhor Jesus Cristo dentro das suas igrejas, eles sendo os pastores das igrejas? O Senhor Jesus Cristo jamais aceitaria um mercenário dentro da sua igreja, que ele é o pastor.
Os motivos, o porquê os líderes religiosos botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, o Senhor Jesus Cristo disse que eles não eram pastores e sim mercenários. Então começou uma discussão do Senhor Jesus Cristo com os pastores das igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse para os pastores: vocês não são pastores, são mercenários, ladrões e salteadores. Os pastores chamaram seus seguranças e disseram para os seguranças: botem este homem para fora da igreja. Ele está perturbando a igreja, nos chamando de mercenários, ladrões e salteadores. Os seguranças, por ordem dos seus pastores, botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. Isso com violência. E fecharam as portas da igreja para o Senhor Jesus Cristo não entrar. Veja a humildade do Senhor Jesus Cristo. Usaram de violência para lhe botarem para fora da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, do lado de fora da igreja, ficou batendo na porta da igreja, pedindo para eles abrir a porta da igreja para ele entrar. Irmãos e ouvintes, vocês prestaram atenção que no dia que botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, era um dia de ceia? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles, ou com vocês e vocês comigo. Trazendo a igreja de Laodiceia para o século XXI, está acontecendo o mesmo que aconteceu na igreja de Laodiceia. Botaram o Senhor Jesus Cristo para fora das igrejas e os pastores mercenários assumiram o lugar do Senhor Jesus Cristo. Para comprovar o que estamos dizendo, procurem uma igreja que tenha um homem titulado pastor. Chegando na porta da igreja, procure o porteiro e pergunte para o porteiro como é o nome do pastor desta igreja. Aguarde a resposta do porteiro como é o nome do pastor desta igreja. Será que o porteiro desta igreja vai lhe responder que o nome do pastor desta igreja é o Senhor Jesus Cristo? Se 99% das igrejas estão representando a igreja de Laodiceia, como você pode ouvir uma resposta que o nome do pastor daquela igreja é o Senhor Jesus Cristo? É claro que a resposta do porteiro sobre o pastor daquela igreja vai ser o nome do pastor dessa igreja é fulano de tal. Fulano de tal quer dizer que o pastor daquela igreja não é o Senhor Jesus Cristo, é o homem. Os homens estão assumindo o lugar do Senhor Jesus Cristo nos púlpitos das igrejas. Depois que os homens assumiram o lugar do Senhor Jesus Cristo nos púlpitos das igrejas, mudaram a doutrina da igreja em doutrinas de libertinagem, doutrina de demônios. Quem reina nestas igrejas é Mamon, ou seja, é o dinheiro. O dinheiro fala mais alto nas igrejas que os homens são pastores. O reinado do Senhor Jesus Cristo é um reino celestial. O reino das igrejas dos homens aqui na terra é um reino terreno e material. O reino do Senhor Jesus Cristo é um reino de amor, sem hipocrisia. O reino das religiões dos homens é um reino de ódio, hipocrisia. Todas as religiões amam o dinheiro e a primazia destas igrejas é o dinheiro. Só tem ódio e hipocrisia dentro destas religiões do século XXI. Os povos estão despertando do sono para uma vida de paz com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. E quando uma pessoa desperta do sono, que dormia dentre os mortos, ele passa a ver as religiões com outros olhos, não mais com aqueles olhos carnais, como ele via quando ele dormia entre os mortos. A paz que se encontra nas religiões não é aquela paz que o Senhor Jesus Cristo deixou, como ele disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Isso quer dizer que o mundo tem paz, mas não é a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma paz fingida, é uma paz cheia de hipocrisia. Quando vocês descobrem que a paz que tem nas religiões não é a paz do Senhor Jesus Cristo, vocês abandonam aquela religião e não sentem prazer em voltar para elas, ou congregar nestas religiões, ou em nenhuma outra religião.
porque vocês têm medo de se agregar a outra religião e não encontrar a paz do Senhor Jesus Cristo dentro desta religião. Em uma religião que reina a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta religião todos pensam iguais sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não tem pensamentos diferentes sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Só tem um versículo nas Escrituras que nós podemos encontrar uma verdadeira religião aqui na Terra. E talvez nenhuma religião aqui na Terra preencha os requisitos que este versículo nos aponta, o que está nas Escrituras, para que nós possamos encontrar uma verdadeira religião aqui na Terra. Vemos o que diz as Escrituras sobre a verdadeira religião. E se nós podemos encontrar uma verdadeira religião aqui na Terra, veja Tiago 1,27. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo. Agora eu te pergunto, amados irmãos e ouvintes, na religião que você congrega, vocês suprem as necessidades dos mais pobres da sua igreja? A sua religião se mantém isenta das corrupções do mundo? Diante das Escrituras não existe na terra nenhuma religião verdadeira. Todas são falsas, todas sem exceção. Tem pessoas verdadeiras dentro de uma religião aqui na terra, mas não tem religião verdadeira aqui na terra. Tem pessoas que não são corruptas nas religiões aqui na terra, mas não tem religiões que não tenham pessoas corruptas dentro delas aqui na terra. Todas as religiões têm pessoas corruptas dentro delas, todas sem exceção, tem pessoas corruptas dentro delas. Neste caso não tem nenhuma religião que preencha os requisitos das Escrituras para que seja uma religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai. Então, a grande causa dos povos estarem saindo das religiões é esta: porque estão descobrindo que as religiões são falsas e ensinam a mentira para os seus fiéis. E aonde tem mentira, Deus não habita. Aonde tem mentira, quem habita é o pai da mentira. Nem me pergunte quem é o pai da mentira, porque o mais analfabeto que tem aqui na terra sabe quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o nosso grande inimigo das nossas almas, que se chama diabo e Satanás. Então, se Deus não habita nas religiões aqui na terra, então quem habita nas religiões aqui na terra é o pai da mentira, e não o Deus verdadeiro, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, conforme está escrito em Tiago 1,17. O Pai das luzes quer iluminar os povos da terra com a sua luz verdadeira, para os povos saber discernir a luz e as trevas, o santo e o profano, o certo e o errado, o que é verdadeiro e o que é falso, aonde Deus habita e aonde Deus não habita. Para mais de 90% dos religiosos, Deus habita em todas as religiões da terra. Nós temos que ter luz suficiente para saber que existe um Deus verdadeiro e um Deus falso, que as Escrituras chamam de Deus deste século. O Deus falso cega os povos da terra para eles não conhecerem o verdadeiro Deus e o falso Deus. O Deus verdadeiro não habita nas religiões da terra. Quem habita nas religiões é o Deus deste século. Como é que uma igreja fecha as portas para o Filho de Deus não entrar? Como Deus pode habitar em uma igreja que fecha as portas para o seu Filho não entrar? Quer marcar um encontro com o Salvador Jesus Cristo hoje? Não marque este encontro em nenhuma religião aqui na terra. Marque este encontro com o Salvador Jesus Cristo em sua casa, dentro do seu quarto. Isso, se for possível, pelas madrugadas, no silêncio da noite. Deus e seu Filho Jesus Cristo habitam no silêncio. Não procure Deus e seu Filho Jesus Cristo onde só tem zoada e barulho e gritarias. O Deus verdadeiro não é surdo e nem cego, como o Deus deste século. Quer saber como o Senhor Jesus Cristo está vendo
as religiões aqui na terra? Leia Mateus 15, 6 a 14. Se o Deus verdadeiro não está satisfeito com estas religiões aqui na terra, tem alguém que está satisfeito com as religiões aqui na terra. Tudo que entristece a Deus, tem alguém que se alegra com estas coisas aqui na terra. E uma coisa que entristece a Deus aqui na terra é os louvores destas religiões. Não alegram a Deus, mas entristece a Deus os louvores das religiões. Como o Senhor Jesus Cristo viu as religiões quando ele esteve nesta baixa terra? Como o Senhor Jesus Cristo está vendo as religiões do século XXI, terceiro milênio? Do mesmo jeito que ele viu as religiões quando ele esteve nesta baixa terra, ele está vendo as religiões do século XXI, terceiro milênio. Meditem em Mateus 15, 6 a 14. Este mesmo Jesus Cristo que viu aquelas religiões de há quase 2000 anos passado, é o mesmo Jesus Cristo que está vendo estas religiões do século XXI, terceiro milênio. Os religiosos de há quase 2000 anos passado é os mesmos do século XXI, no terceiro milênio. Se aqueles religiosos eram incrédulos, os religiosos do século XXI é muito mais incrédulo do que aqueles religiosos do passado, de há quase 2000 anos passado. Quando os religiosos do século XXI aprenderem 2 versículos que tem nas Escrituras, as religiões vão fechar suas portas por falta de fiéis. Os 2 versículos das Escrituras são eles, Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. Quem praticar estes 2 versículos das Escrituras Sagradas sai das religiões. Estes 2 versículos abrem a porta da verdade e uma luz brilhará no fundo do túnel para saírem das religiões e vir para a luz do Salvador Jesus Cristo. Fora das religiões mentirosas e enganadoras. Se as religiões tivessem a luz de Cristo, era um refúgio de pecadores. Mas como as religiões não têm a luz de Cristo, tem se tornado um esconderijo de pecadores aqui na terra. E guarida de todo espírito imundo e detestável. Veja Apocalipse 18, 1 a 4. Sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, porque os pecados das religiões têm subido até o céu, e Deus quer tirar o seu povo do meio das religiões, trazer para o seu aprisco, onde tem um só rebanho, um só pastor. Estamos esclarecendo para o mundo inteiro ouvir pelas redes sociais, porque tem muita gente saindo das religiões e não procuram outras religiões para se agregarem. Eles estão saindo das religiões para servir ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Estão limpos do sangue de todos os religiosos que depois de ouvir esta mensagem ainda permanecerem nas religiões aqui na terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Então este é o conselho, esta é a palavra para as religiões e os seus religiosos aqui na terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas por toda a eternidade. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice de seus pecados. Dela de quem? Das religiões, irmãos. A palavra diz, sai dela, povo meu, sai das religiões, porque dentro das religiões não tem como se salvar, ou salvar as suas almas, porque as religiões é uma fonte de enganação, é uma fonte de perdição para os religiosos aqui na terra. Então, mais uma vez, o anjo do Senhor Jesus Cristo diz para as religiões, ou para os religiosos, sai dela, povo meu,